Está começando mais um InfoMoney Um Brasil, uma parceria do portal InfoMoney com a plataforma Um Brasil. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista de política e mercados aqui do InfoMoney. Estou acompanhado aqui da jornalista Thaís Herédia, representando o Um Brasil. E hoje vamos entrevistar um convidado muito especial, é Christopher Garman, diretor para Américas da consultoria Eurásia. Consultoria que, desde o começo da eleição, já falava na chance de um outsider, de alguém que criasse essa narrativa, pudesse vir a ganhar essa eleição. Bom, parece que a consultoria acertou nesse call aí de eleição, mesmo num cenário muito incerto para o Brasil. Cris, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, um tremendo prazer estar aqui com vocês. Cris, eu queria começar com uma primeira questão que eu acho que tem alimentado muita discussão no mercado, muita preocupação dos agentes econômicos, que é a questão da governabilidade. Bolsonaro conseguiu uma vantagem bem razoável no segundo turno contra o Fernando Haddad, conseguiu eleger uma bancada muito grande no Congresso, né? O PSL era um partido hipernanico, né? E agora virou a segunda maior bancada da Câmara e pode vir a ser a primeira, dependendo aí de migrações partidárias até o começo da legislatura. Conseguiu eleger governadores, mesmo até involuntariamente, às vezes nem fazendo campanha. Quer dizer, mostrou uma força política muito grande nessa eleição. Por outro lado, mesmo assim, os analistas apontam para o risco de uma dificuldade de articulação com o Congresso. Pelo fato do Congresso ser muito fragmentado e também pelo fato de as nomeações e as articulações políticas indicarem uma nova forma de se fazer política, diferente do presidencialismo de coalizão que a gente conhece. E aí, qual que é a equação? Como vocês estão vendo essa relação nesse momento? E até que ponto esse uso das frentes parlamentares é suficiente para fazer frente aos partidos políticos? Olha, perfeito. Eu acho que essa é a grande dúvida desse novo governo, né? Como você muito bem colocou, o Jair Bolsonaro foi eleito numa onda de raiva contra as lideranças políticas, partidos, instituições, um desencanto profundo que nós estamos vendo nas pesquisas de opinião. É um fenômeno que, da nossa avaliação na Eurásia, é fruto de um ambiente de frustração de expectativas de uma nova classe média que teve uma brutal tensão durante os períodos de commodities, e os requisitos com qual os eleitores estão preocupados mudaram, né? Então nós estamos num ambiente que a gente viu isso em pesquisas qualitativas. As frustrações são muito grandes sobre qualidade de serviços públicos, como segurança, saúde, educação, e pela primeira vez o eleitor fez o link de corrupção à má entrega desses serviços públicos, né? Então, esse é o pano de fundo, não só que gerou a eleição, mas também vai ser o pano de fundo que vai ditar o ambiente político nesses próximos anos. Muito bem. E aí entra esse desafio de governabilidade. É importante a gente situar bem como é que a gente pode pensar esse desafio, né? E a gente tem que lembrar que num sistema de presidencialismo de coalizão como a gente tem aqui no Brasil, o pacto tradicional de governabilidade é o seguinte: você tem um presidente eleito, um sistema partidário muito fragmentado, e essa fragmentação só aumentou nessa eleição. É importante dizer que o PSL teve uma votação expressiva, mas só tem 52 deputados. Então, nós estamos só falando de 10% das cadeiras na Câmara de Deputados. Se virar o maior partido, pode subir para 60, 70 no máximo. Ainda assim, é uma bancada razoavelmente pequena, em termos dos totais necessários para ter uma maioria qualificada na Câmara. E o pacto de governabilidade em Brasília sempre tem sido: eu posso estar num partido que não é do presidente eleito, disposto a votar a favor de matérias do novo governo, matérias que são impopulares e posso indispor com as bases eleitorais, mas eu vou ganhar algo em troca. Isso em troca é acesso a recursos, cargos e verbos do executivo que podem me ajudar a se reeleger daqui a 3, 4 anos, né? Então, o desafio é que o Jair Bolsonaro foi eleito numa plataforma de mudar a maneira de fazer política. O tema de corrupção foi muito forte, ele fez promessas de não fazer o toma lá da cá, não distribuir cargos e verbas com o olho de construir uma maioria parlamentar, né? E ele está cumprindo essa promessa. Se a gente olha todas as indicações que tem feito nos ministérios dele, ele nem tem sequer conversado com lideranças partidárias na Câmara de Deputados e no Senado. Conta de ministros importantes do DEM, né, que foi um partido que não se posicionou a favor do Bolsonaro, não, pelo menos não comunidade. Né? E os ministros do DEM são outsiders dentro da legenda, né? Não são grandes figuras, grandes líderes do não partido. Foram indicações do partido, foi um pouco essa estratégia de tentar trabalhar com essas frentes parlamentares, né? Então, o dilema como criar uma base disciplinada, disposta a apoiar reformas impopulares, sem que essa base parlamentar receba
aquilo totalmente em troca, não é? E aí a equipe do Bolsonaro tem negociado, ou pelo menos está com uma estratégia de negociar com as frentes parlamentares, a frente parlamentar ruralista, evangélica, bancada da saúde, 2 indicações vieram do DEM para representantes dessas frentes parlamentares. Do nosso ponto de vista, a gente não acha essa uma estratégia muito eficaz, não é? A nossa experiência é que essas frentes parlamentares são mecanismos eficientes de coordenação de votos sobre temas específicos aos seus respectivos temas, mas dificilmente lideranças dessas frentes vão ter como entregar votos em matérias polêmicas, impopulares perante seus membros. Em outras palavras, se entregar a frente ruralista do Ministério da Agricultura, dificilmente essa frente vai entregar votos na reforma da Previdência. Pelo simples fato que essas lideranças dessas frentes não têm mecanismo de disciplina, de punição de disciplina. Quando você negocia com uma liderança partidária, você tem esses mecanismos. Então, fechamento de questão, indicação para as comissões, acesso ao fundo eleitoral, acesso ao fundo partidário, né? Indicações para cargos. Indicações para cargos. Então, quando você tinha esse controle, né? E o peso das lideranças aumentou com o fim do financiamento privado. Sim. Porque o financiamento público agora é a única fonte de financiamento para as campanhas. Em outras palavras, as lideranças partidárias foram fortalecidas com o fim do financiamento privado. Agora, você não acha que no dia a dia mesmo, no varejo, ele não vai recorrer aos partidos e negociar com os partidos? Emendas parlamentares, algum cargo de segundo escalão? Nesse momento aí vira uma negociação partidária e deixa as frentes parlamentares um pouco mais de lado, digamos assim? Olha, eu acho que eventualmente o novo governo vai ter que fazer isso, né? Porque na medida que essas frentes parlamentares não têm como entregar os votos, e também na medida que governadores de estado dificilmente vão ter condições de entregar os votos. A gente tem visto várias vezes governo chamando o governador de estado com a expectativa que possam ajudar nas reformas, aí quando na hora H eles não entram em cena, não é? E é porque os governadores não ditam o futuro político de deputados nos respectivos estados. Então eles não são os grandes cabos eleitorais. Pelo contrário, às vezes são adversários, né? Não, pois é, então eu acho difícil. Então, assim, eu diria que eles vão ter que conversar com as lideranças partidárias, mas acho que é razoável apostar que a articulação com os partidos políticos vai ser menos eficaz do que governos anteriores, né? E vão dar menos a esses partidos do que governos anteriores. O que, para mim, significa que o grande eixo de governabilidade vai depender mais do que nunca dos índices de aprovação do presidente e a estratégia de comunicação política das reformas, né? Porque quando a gente olha o perfil desse novo Congresso, tivemos uma renovação brutal. 47% de renovação na Câmara de Deputados, parlamentares mais reformistas que não tiveram tanto êxito na reeleição do que os parlamentares que foram contra as reformas, e os novos entrantes são mais conservadores em termos de costumes, mas não necessariamente mais reformistas. Muitos são novos mesmo, mas né? novos mesmo. Exatamente, não tem experiência nenhuma. Mas eles são muito mais sensíveis aos debates de opinião pública e os debates nas redes sociais. Então, eu acho que o eixo da governabilidade, na medida que você não tem os instrumentos tradicionais de disciplina, vai depender muito mais dos variáveis de comunicação política e o tamanho da lua de mel do novo presidente. Mas aí você está colocando uma variável que é absolutamente assim subjetiva, que é a questão da opinião pública, pela qual o Congresso Nacional não se baseou, pelo contrário, continua não se baseando mesmo depois de todos os recados dessa eleição. E como é que você acha que vai ser, você está dizendo da aprovação, mas entre a noção, essa sensibilidade que se traduz pelas redes sociais, né, da opinião pública e a execução das coisas, no final, essa fórmula nunca deu certo no Brasil, né? Olha, assim, a opinião pública e a aprovação de um presidente sempre importa no sentido político, né? Então, se o parlamentar faz o cálculo, bom, se eu não vou receber cargos e verbas em troca do meu apoio, né? Então qual a razão com qual você vai apoiar a agenda do governo? Aí a principal razão é: o Bolsonaro é um presidente que tem apoio popular, ele vai ser um ator relevante nas próximas eleições, não é? E estar associado a esse governo pode me trazer vantagens políticas, não é, na minha carreira, não é? Acho que ou expectativa futura. Então esse é o cálculo com o qual o presidente eleito pode utilizar e gozar em tentar aprovar. Conseguir fazer selfie com Bolsonaro vai valer mais do que ter acesso à emenda pública, mais ou menos isso. Claro que vai haver alguma distribuição de emendas parlamentares, mas né? É só para ter mas assim, os recursos disponíveis não vão ser distribuídos da mesma forma como foram anteriormente, então o benefício é menor, né? Mas eu acho que aí nesse sentido, então, mas o desafio do Bolsonaro, ele tem que ser visto como popularmente forte, e ele tem que pelo menos abraçar a agenda de reformas e reduzir a sua
sua resistência perante a classe política em Brasília. Então, eu só digo que a batalha das reformas vai resistir mais na opinião pública do que na distribuição de cargos e verbas no varejo, porque esse instrumento não vai ser utilizado da mesma forma, né? E aí, nesse sentido, que eu acho que o governo tem um espaço curto de agir, tem que agir rápido, porque esse ambiente de desencanto profundo não é um ambiente fácil de navegar perante a opinião pública, né? A gente olha os últimos governos que foram eleitos, FHC 1, Lula 1, Dilma 1, ou também Fernando Collor de Mello, a taxa de aprovação no início de mandato estava entre 70% em média, né? Fernando Collor de Mello um pouco mais elevado, FHC um pouco mais baixo, 75% para o Lula, 72% para a Dilma, por aí, né? Eu acho que esse governo começa bem. Acho que deve começar com uma taxa de aprovação mais próxima de 60%, como a pesquisa da XP foi publicada até ontem, mostrando isso. Ótimo, bom, talvez 45% a 40-50%, um pouquinho abaixo da média histórica, mas a grande variável é qual vai ser a trajetória de declínio de aprovação, né? Porque se a demanda e insatisfação são sobre segurança, saúde, em termos de corrupção, educação, quem que está entregando esses serviços? São os governadores de estado. E os estados estão numa crise fiscal. É difícil imaginar que esses serviços vão melhorar muito. Então existe um potencial de frustração de expectativas razoavelmente grande. O que significa para nós que, para colocar as medidas impopulares em um contexto sem instrumentos tradicionais de disciplinamento da base parlamentar, você tem que colocar para votação muito rápido as reformas impopulares. Agora, Cris, você falou da importância da comunicação. As redes sociais foram vitais aí para a eleição de Bolsonaro. Só que na eleição você tem uma comunicação muito mais antipetista, muito mais de bandeiras, de falas um pouco mais retóricas, de campanha, do que efetivamente num governo. Bom, as redes sociais se mostraram muito mais importantes do que até muitos analistas previam antes dessas eleições, né? Muitos até falavam dos instrumentos tradicionais que a análise canalizava para outros candidatos vencedores. Faria diferença, né? Exato. Não fez nenhuma. Exato. E qual que pode ser o papel das redes sociais? Elas têm um papel limitado num governo depois de uma campanha? Quer dizer, para você comunicar ações públicas, que é diferente de você fazer uma campanha, que é muito mais retórica, tem muito mais elementos de narrativa do que você falar de uma reforma da Previdência, por exemplo. Quais são as limitações dessas redes e quais vão ser os desafios de usá-las para mobilizar a opinião pública para poder influenciar o Congresso? Olha, eu acho que esse governo vai utilizar as redes sociais de uma maneira agressiva, muito como o candidato utilizou durante a campanha, não é? O Donald Trump é um exemplo de que ele utilizou amplamente essa ferramenta na campanha e continuou utilizando quando ele assumiu a presidência. Para fazer reforma, inclusive, né? E até, assim, entre os assessores na Casa Branca, o que eles chamam a zona de perigo é quando ele vai para a residência, fecha a porta e não tem ninguém acompanhando ele enquanto ele está fazendo os twitters, porque a comunicação política não é controlada nessas horas do dia. Olha, assim, eu acho que pode ser eficaz, sim. Eu acho que nós estamos num novo mundo, um ambiente de comunicação de informação. As pessoas recebem informações com canais cada vez mais heterogêneos e distintos, e acho que nada mais natural que governos comecem a utilizar desses meios. O Jair Bolsonaro se mostrou eficaz na utilização desses meios, ele tem uma maneira direta de se comunicar, em um ambiente de desencanto tão profundo, existe um atributo muito valioso, que é autenticidade. Então você até pode discordar do Jair Bolsonaro, mas ele fala de uma forma autêntica, né? Então eu diria que isso também, assim, deve ser um atributo em também comunicar a justificativa das agendas, né, de reformas. Então, o que nós vamos estar muito de olho e aí olhando a reforma da Previdência, que é a grande reforma que vai ditar o ambiente de negócios, confiança na economia e a perspectiva de retomada do crescimento econômico. Vai ser muito importante que o presidente venha a comunicar a necessidade de uma reforma da Previdência de uma maneira eficaz, digerível e simples, né? E o script já foi encontrado, né? No governo do presidente Michel Temer, lembra que no início do debate da reforma da Previdência, a justificativa era uma justificativa econômica. O sistema está falido. E tinha uma narrativa do outro lado, que era do PT, que era fortíssima e que venceu, né, a guerra da comunicação, e o Bolsonaro conseguiu desfazer essa narrativa do PT, né? Quer dizer, nada que a oposição diga hoje, mesmo que as pessoas não concordem com a reforma da Previdência, vai ter o peso que teve lá com o Michel Temer. Mas tem um movimento de oposição de alijar o PT para poder gerar uma legitimidade nova. Exatamente. Para você gerar um lastro, né? E a gente lembra naquele debate, no início do debate da reforma da Previdência,
o governo fez o argumento econômico, e não temos recursos, se não fazer uma reforma hoje, ninguém vai receber o benefício na frente, olha o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Aí entrou, assim, um debate que a esquerda tem, não tem déficit, aí todo esse debate aí, e um ambiente político em que o eleitorado está com tanta raiva, a reação é, poxa, a classe política está roubando meu dinheiro há décadas e agora estão pedindo para eu trabalhar mais para receber menos. É claro que não cola, né? Mas eu acho que depois da crise do JBS e quando o governo recolocou na pauta, houve um avanço significativo no discurso, que foi um avanço de um argumento de justiça social. Teve uma mudança até na opinião pública. Isso. Então, acho que isso, e a gente sentiu isso. Quando você faz o argumento de que, olha, a razão de fazer uma reforma da Previdência é para combater os privilégios e você pega o bode expiatório do servidor público, as lideranças políticas em Brasília começaram a abraçar essa retórica. E pela primeira vez, nós escutamos entre parlamentares, absolutamente fascinante, que 2 anos atrás, parlamentares nos diziam, olha, reforma da Previdência é possível, mas não pode ir duro contra o funcionalismo público, porque o peso das corporações são fortes, infernizam nossas vidas aqui em Brasília, não é? Agora começamos a escutar, eu só apoio a reforma da Previdência se é duro contra o funcionalismo. É claro que não quer dizer que não tem peso, eles vão ter peso, mas mudou um pouco e acho que você encontrou narrativa. Então o Bolsonaro tem que abraçar essa narrativa e redobrá-la, não é? E gerar um ambiente mais factível de conseguir fazer uma reforma da Previdência. Deixa eu pegar um gancho aqui no que você começou dizendo, que você falou da disciplina, né? Que vai ser importante acompanhar a disciplina dessas bancadas, enfim, que a gente não tem experiência para saber como é que elas vão se comportar. E é exatamente a disciplina que está sendo mais exigida, que deve ser mais exigida, da articulação do governo como um todo, né? O que eu percebo, assim, que existe uma grande preocupação, assim, como é que essa equipe toda que está chegando aí vai fazer a máquina andar? Como é que a coisa vai, como é que eles vão executar? Você tem, claro, uma dependência muito forte do Congresso Nacional, mas você tem também uma necessidade ali de gestão da coisa pública, que este governo, essa equipe econômica do Michel Temer fez muito bem, especialmente com a turma da Fazenda, do planejamento e tal. Então, qual é a expectativa de vocês com relação a essa articulação? Claro que a gente leva em consideração, sim, a falta de experiência no serviço público, mas, enfim, mas tem um relógio passando rapidamente que precisa contar com a articulação do Congresso, mas também precisa contar com um funcionamento da máquina azeitado. Como é que vocês estão vendo, que expectativa que vocês têm para essa gestão pública do novo governo? Olha, boa pergunta, isso não é nada trivial. Eu diria que a minha preocupação nesse lado é menor do que com relação ao Congresso e governabilidade. É claro que, assim, a decisão de enxugar o número de ministérios soa bem perante a opinião pública, você tenta alinhar com o discurso de eficiência e redução de gastos, mas isso traz também ineficiências, né? Então, não é muito claro que isso vai aumentar a eficiência da gestão pública. Provavelmente até pode dificultar a eficiência em alguns casos. Mas olhando a composição da equipe, dos ministros, eu acho que nós temos um perfil razoavelmente encorajador, né? Temos nomes muito bem respeitados, nomes que têm experiência na vida pública, como o Joaquim Levy, como a presidência do BNDES, algumas figuras do governo atual optaram por ficar, como o Mansueto de Almeida, né? Que tem vasta experiência em termos de finanças públicas e também experiência em conversar com lideranças no Congresso. Acho que do lado da política monetária houve a saída do presidente do BC, mas Roberto Campos, que está entrando, acho que tem também uma bela experiência e a gente, assim, todo o trabalho do Banco Central deve continuar. Eu também, o fato que nós temos, a presença dos militares entrando muito maior nesse governo, é claro que gerou uma preocupação. Era a minha próxima pergunta. Será que nós vamos ter visões distintas, que é um grupo mais alinhado com uma visão intervencionista do Estado, papel em termos mais contra privatizações, e aí a ala mais liberal econômica liderada pelo Paulo Guedes. Eu não acho que vai haver essa dicotomia. Até eu diria que essa caricatura dos militares é uma caricatura um pouco antiga. Em conversando com pessoas dentro da instituição, assim, os generais e as pessoas indicadas pelo governo e o presidente eleito Jair Bolsonaro, eles estão muito abertos
ao setor privado em investimentos em setores regulados. E o que a gente tem conseguido apurar é que o relacionamento entre a equipe econômica de um lado e a ala militar, até por um general Augusto Heleno que tem talvez a maior ascensão, tem sido um relacionamento muito bom. Então eu não vejo discrepância, divisão de políticas públicas muito grandes entre esses dois grupos. Então o que significa que eu acho que é provável é que todo o trabalho de formiguinha que foi feito do atual governo do presidente Michel Temer numa agenda microeconômica que tem sido um belíssimo trabalho, muitas vezes não tão alardeado publicamente em termos de reformação dos macro-regulatórios, em termos do setor de logística de transportes, de ferrovias, aeroportos, rodovias, todo um trabalho em termos, avanços do macro-regulatório do setor de petróleo e gás, e também estudos sobre novas aberturas no sistema de distribuição, todo o trabalho no setor elétrico, no setor de telecomunicações, tem um novo marco-regulatório que prestes a ser aprovado no Senado, de um novo regime, substituindo o regime de concessão para autorização. Então, existe todo esse trabalho, eu acho que vai ter continuidade com a atual expectativa é que haja continuidade. Pode haver algumas ineficiências nessas fusões de ministérios, é natural que isso aconteça, mas eu acho que é um governo muito alinhado com todo esse trabalho. Então, eu fico um pouco menos preocupado com a gestão da coisa pública. Eu acho que, claro que pode haver algumas dificuldades, mas o lado do Congresso é que me preocupa mais, porque assim, o que esse governo precisa é ter uma rede de articuladores, tanto na Câmara e no Senado. E é claro que só passou um mês, então é muito cedo, não podemos chegar a conclusões, mas essa é a principal tarefa, porque dentro da Câmara, o próprio presidente eleito foi um outsider dentro da Câmara. Então ele está lá na Câmara, sabe, há 30 anos, quase 28 anos, assim, mas ele não tem aquele trânsito, relacionamentos que algumas lideranças têm. É por isso que o deixou competitivo eleitoralmente, porque ele realmente era um outsider mesmo. Ele tinha credenciais e não participava das negociações tradicionais dentro da Câmara de Deputados. Né? Como é que você vê, como é que você sente no termômetro do investidor lá fora, né, olhando para o Brasil se articulando dessa maneira, assim, entre a disposição de vir e o timing para vir? É sempre interessante acompanhar a sensação e as perspectivas dos investidores locais e contrastar com os estrangeiros. Estão menos apaixonados, vamos dizer assim. E os estrangeiros, na Eurásia, nós temos assim, uma base de cliente grande de clientes lá fora, tanto aqui domesticamente, e sempre tem acompanhado. Muitas vezes os estrangeiros olham para os locais e tem uma reação meio contrária. Então, se os locais estão muito pessimistas, assim, talvez isso é uma oportunidade de compra. Se os locais estão muito otimistas, talvez fique um pouco mais de uma cautela. Mas também é a perspectiva do fato que um investidor estrangeiro tem um portfólio global, então o peso relativo do Brasil não é tão grande, então acho que existe um pouco desse lag. Eu acho que o estrangeiro está olhando o Brasil com um pouco de cautela, não é? Acho que reconhecendo que pode haver um ciclo construtivo, mas com um pouco de receio da capacidade de execução. Acho que é as mesmas preocupações que o local tem, mas talvez com um pouco menos de entusiasmo. O importante também vai ver como é que o Jair Bolsonaro vai assumir, como é que vai ter um ambiente externo, né? Porque se nós estamos num ambiente externo mais difícil, aí o requisito do ajuste local tende a ser um pouco maior, né? E a gente tem visto isso. Os países que não têm feito lição de casa pagam um preço elevado, como foi o caso da Argentina e na Turquia ao longo desse último ano, né? Cris, eu queria tocar um pouco na questão das oposições. Depois dessa eleição, a hegemonia do PT na esquerda começa a ser mais questionada ainda, né? No momento em que o Lula continua preso, sem perspectivas de soltura. Os partidos da esquerda estão tentando se organizar para fazer um bloco sem o PT nesse primeiro momento. Como que você está vendo essa formação, essa necessidade desses partidos de começarem a organizar uma oposição ao governo que começa com uma relativa força, como foi observado das urnas e em função do antipetismo mesmo? E quais são as lideranças que você vê emergir como figuras que podem fazer um pouco mais de barulho nesse campo? Bela pergunta. Eu acho que nós estamos num processo maior de realinhamento do sistema partidário, né? Nós estávamos num período de uma hegemonia entre o PT de um lado, o PSDB do outro, pelo menos nas disputas presidenciais. Então essa polaridade se quebrou nessa eleição. O PSDB teve uma derrota avassaladora
nas urnas, o PT nem tanto, mas claramente a hegemonia na esquerda também chegou a um certo fim. Aliás, isso já começou no processo eleitoral, né? Mesmo que o PT chegou no segundo turno, ele teve dificuldade de angariar uma colisão mais ampla, né? E a candidatura do Ciro Gomes teve uma certa expressão. Então, o que nós estamos vendo hoje são esses partidos querendo ter uma certa independência, reconhecendo também que o PT carrega a pecha de corrupção, e é um contexto que o eleitor está valorizando muito partidos que não têm essa associação. Eles estão querendo criar um pouco essa associação mais leve. E temos um pouco mais de radicalismo dos extremos, não é? Em termos do o PSOL indo razoavelmente bem também. Então, acho que nós vamos ter, um ambiente da oposição menos organizada, unificada. Acho que muito vai depender de navegar nas dificuldades e os erros do novo governo. Então, eu diria que sim, o poder de articulação e o peso da oposição vai depender um pouco disso. Então, o quão eficaz esse novo governo vai ser em serviço de atendendo às demandas do eleitorado, né? Então, na medida que talvez essa trajetória de aprovação do Bolsonaro seja um pouco mais acentuada, isso dá um espaço para a oposição surfar. Então, acho que eles surfam mais nos erros do novo governo, né? Em termos de lideranças, a gente vai ter... Acho que eu fico de olho, evidentemente, o Ciro Gomes vai ser uma figura que já está se posicionando para o próximo pleito eleitoral. Eu também ficaria de olho no PSB, que também se saiu com um partido na esquerda com um pouco mais corpo e também pode se posicionar para ter uma expressão. Eles não tiveram candidatura nessa disputa, quase tiveram, com Joaquim Barbosa, mas acho que eles também podem ser um player aí, olhando nessa próxima eleição. Mesmo o PT continuando grande na Câmara dos Deputados, assim, como é que você enxerga a articulação deles? Tende a se esfarelar mais? Olha, eu acho que você vai ter um bloco de oposição. Talvez você vai ter uma disputa pelo hegemonia do PT, mas não significa que eles ainda assim não farão oposição a esse novo governo. Então, acho que você tem um bloco dos partidos... Pouco tóxicos também, né? Ninguém quer se aproximar deles, né? Nós temos um ambiente muito polarizado durante essa disputa. Então, o índice de rejeição do Bolsonaro também foi comparativamente mais elevado do que outros presidentes eleitos. Então, acho que os partidos de esquerda vão fazer oposição a esse governo. Vai ser um ambiente difícil, acho que ao longo dos próximos 3, 4 anos. Se a gente olhar os requisitos do ajuste fiscal necessário, não só fazer reforma da Previdência, mas vai ter que tomar uma linha muito dura sobre aumentos salariais para o funcionalismo público. Então, provavelmente vamos ter, acho que para esperar greves no setor público e os movimentos organizados da esquerda vão atuar contra esse governo, e esses partidos estão alinhados a esses movimentos. Então, a despeito do fato que nós temos a falta de hegemonia do PT, isso não significa que existe a capacidade de trabalhar com parte, ou pelo menos parte pode ser cooptada, ou pelo menos pode ser trabalhada. Você imagina que vai ser uma oposição mais extremista também, ou vai caminhar um pouco para o centro? Porque o que você tem ouvido agora é uma oposição responsável, né? Todo mundo está falando isso, é uma oposição responsável. Que a gente também não sabe o que significa ainda, né? Isso indica um caminho mais ao centro ou não? Você imagina uma radicalização ainda? Eu acho que você pode ter alguns elementos. Assim, é importante lembrar que ao longo da campanha presidencial, até mesmo o PDT e a campanha do Ciro Gomes defendeu uma reforma da Previdência. Então, o Ciro Gomes é parecido até de alguns pontos. Não, pois é. Então, isso é salutar, porque aí quando você coloca alguma reforma na mesa, né, talvez você consiga algum tipo de apoio. Talvez, acho que a esquerda provavelmente vai votar contra, mas se você fizer uma reforma mais enxuta e menos ambiciosa, talvez você tenha um condicionamento. Não conta uma reforma mais enxuta e menos ambiciosa, o Christopher? Olha, a nossa expectativa isso é o mais provável. Eu acho difícil. Mesmo que não seja o necessário, o exigido? Eu acho difícil. Se o governo começar do zero com eu diria, você pega a proposta do presidente Michel Temer, idade mínima, regra de transição, a expectativa de economia esperada nos próximos 10 anos da reforma original era 800 bilhões de reais. Foi diluída ao longo da tramitação nas comissões, e você tem um valor esperado de quase 460 bi nos próximos 10 anos.
que não chega perto da proposta do Paulo Tafra e do Arminio Fraga, que chega a 1,3 trilhões, né, nos próximos 10 anos. Mas eu acho que se você fizer uma idade mínima, alguma regra de transição, via uma PEC, chega uma economia esperada, talvez um pouco abaixo da proposta atual, é isso que eu chamo de uma reforma mais enxuta, né? Eu acho que é um passo importante para frente, e aí o governo pode tomar outras medidas que não são via emendas constitucionais. Projeto de lei. Projeto de lei complementar, e aí acho que vai haver uma diferença de estratégia com o governo atual. Com o governo do presidente Michel Temer, era colocar tudo na PEC, sob o argumento que é melhor colocar na PEC, porque aí você não dá para mudar lá na frente. Eu acho que agora, dadas as dificuldades políticas no Congresso e as necessidades de ter uma comunicação política muito eficaz, acho que é mais eficiente você enxugar a proposta, é mais fácil de defender, você aprova uma PEC mais enxuta, rápido, durante a lua de mel, e aí você tenta, de forma complementar, aprovar outras medidas que podem dar um pouco mais corpo do lado da Previdência, que são politicamente mais fáceis de aprovar. Eu acho que se fizerem uma proposta ambiciosa via PEC, começando do zero, você só vai votar no segundo semestre desse ano. Aí o risco de não ter sucesso é maior. Você falou aí exatamente sobre a comunicação política, e a gente soube essa semana que a articulação política não será mais encabeçada, pelo menos não exclusivamente pelo Onyx Lorenzoni, e sim pelo general Cruz, que chegou aí para a Secretaria de Governo, até meio sem entender o que ele veio fazer, mas de qualquer forma está desenhado aí o que parece ser a nova forma de articulação política. Que expectativa que vocês têm assim, dessa dupla? Estão um pouco ressabiados ainda? Olha, eu acho que isso é um projeto em construção. Acho que não está muito claro exatamente quais vão ser os atributos que o general deve assumir na Secretaria de Governo. Quando a gente olha os atributos da Secretaria de Governo com a Casa Civil, a Casa Civil assim, tem cumprido funções distintas. Geralmente é uma de coordenar essas ações dentro do governo e de vez em quando dobra para ser a ponta de relacionamento com o Congresso. Então, no governo do presidente Lula, o ministro José Dirceu cumpriu as duas funções na Casa Civil. No governo da presidente Dilma Rousseff, a Casa Civil era mais voltada para a articulação do governo, e o relacionamento com o Congresso estava a Secretaria-Geral. Eu acho que isso está ainda... acho que se eu tivesse que apostar, nossa visão, as funções de coordenação de governo devem ser esvaziadas da Casa Civil focando mais só com o Congresso. Então, a Secretaria de Governo talvez cumpra uma função mais interna do que relacionamento com o Congresso. Mas o fato é que essa estrutura de articulação com o Congresso tem que ser construída, né? E essa dupla também, eles vão precisar de interlocutores além dessa dupla, porque o Onyx Lorenzoni é um deputado com experiência, mas não tem o trânsito e a interlocução no Congresso Nacional, talvez à altura desse cargo, né? O general Cruz também não tem experiência, então acho que eles vão ter que construir essa rede de interlocutores para poder organizar o voto. Acho que oportunidades não faltarão, né? Mas ainda assim é um projeto que só está se anunciando. E a responsabilidade entre os dois ainda não está muito claro para nós. Um dos principais desafios de Bolsonaro logo que entra é a eleição na Câmara e no Senado. Por mais que o governo sempre diga que não interfere nessas decisões, obviamente é uma parte extremamente interessada no que vai acontecer. A gente vê nas nomeações dos ministérios, ministros do DEM, por mais que não sejam nomeações partidárias, já causaram um ruído nessa lógica partidária que hoje coordena, orienta todo esse funcionamento desse sistema. Como que você está vendo a eleição na Câmara, a eleição no Senado? Quais são os candidatos que devem ser conduzidos aí? Se o Rodrigo Maia ainda é o favorito para a Câmara, por exemplo, enfim. Olha, é claro que a escolha de dois parlamentares dentro dos democratas, representando as frentes parlamentares, se criou um constrangimento para a eleição do Rodrigo na Câmara de Deputados, a despeito do fato que essas indicações não foram feitas pelo partido, né? Na nossa visão, o Rodrigo Maia ainda permanece favorito para ganhar a disputa na Câmara. Ele tem a grande vantagem de estar na presidência da Câmara, gozando do ofício da presidência para poder tentar articular a sua reeleição. Havia uma preocupação dentro do chamado Centrão, que talvez ele não poderia ser um bom interlocutor com o novo governo. Acho que
essas dúvidas foram apaziguadas parcialmente, ele fez acenos ao novo presidente, e, igualmente importante, a equipe do Jair Bolsonaro tem dado sinais que está confortável com ele assumir a presidência da Câmara. Ele seria um importante aliado, até por conhecer como a Câmara funciona bem. Né? Então, eu acho que ele permanece assim, o favorito na Câmara. Tão importante quanto quem é que sai nesse processo vai ser a maneira com a qual ele vai ser eleito, porque isso é uma oportunidade do novo governo criar essa interlocução com lideranças partidárias e usar a eleição para a Câmara e para o Senado como um mecanismo de começar a criar esses relacionamentos. Então a gente vai estar de olho até igualmente no processo, mas não tanto no resultado final. No Senado é um pouco mais difícil cravar, né? Renan Calheiros não está fora do páreo, isso evidentemente seria um resultado muito ruim para o novo governo. Mas a nossa expectativa é mais de um nome mais amigável ao novo governo dentro do MDB, não é? Então acho que Simone Tebet talvez estaria um nome aí, talvez uma aposta, uma leve aposta que ela esteja em vantagem para a presidência do Senado, mas é difícil porque ela também não tem uma experiência tão grande, e a preocupação dentro da casa é que ela talvez não seja uma defensora da casa de peso, né? Então isso conspira um pouco contra ela, mas acho que o Senado está um pouco mais difícil de cavrar quem é que sai por cima, né? Mas eu acho que essa é uma oportunidade, uma bela oportunidade para o novo governo tentar iniciar esses diálogos com partidos políticos, né? E pelo menos tentar começar a criar essa tropa de choque. Como é que vocês estão vendo o prazo de tolerância do mercado, até porque o mercado brasileiro ele vai passar a ser cada vez mais influenciado pelo que está acontecendo lá fora, que está ganhando muita força, vai ser difícil se descolar disso. Como é que vocês avaliam o timing que o mercado estaria disposto a dar para o Brasil se resolver minimamente, especialmente com reforma da Previdência e com alguma sinalização de como vai funcionar a articulação política? Olha, acho que isso vai depender em grande medida do ambiente externo, né? Então, a nossa visão na Eurásia, olhando o principal desafio global e a preocupação dos investidores é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, nossa visão na Eurásia é que esse relacionamento deve deteriorar ao longo dos próximos 6 meses. Então, que o Donald Trump, de fato, vai cumprir a promessa de aumentar as tarifas de 10% para 25% na virada do ano, e também impor tarifas na grande medida do restante das importações que não foram colocadas. Porque a Casa Branca está com uma avaliação que eles têm muito menos a perder numa guerra comercial do que a China. Então eles estão com uma avaliação que eles querem assim, impor e trazer os chineses para a mesa de negociação e fazer mais concessões. E a China, em contrapartida, está com a avaliação que a Casa Branca não está interessada em um acordo, que eles querem conter a China geoestrategicamente. Então a gente acha que vai ter uma escalação dessa guerra comercial que não é bom para o ambiente externo, né? Então acho que isso, tudo demais constante, talvez significa que a tolerância do mercado com relação a essa agenda de reformas seja um pouco menor. Mas eu acho que, em grande medida, todos reconhecem que não é um processo imediato, mas existe uma expectativa que pelo menos avance no primeiro semestre do ano que vem. Se a reforma começar a ser arrastada e só ser colocada para votação em plenário no segundo semestre do ano que vem, e temos sinais um pouco mais contrários ou difíceis, aí pode começar a ter um estresse um pouco maior, sim. A gente viu nessas 2 últimas semanas 2 bancos, um muito grande, o outro o Deutsche Bank e também o JP Morgan, mas especialmente o JP Morgan foi o primeiro banco a se descolar um pouco de previsões mais otimistas para a economia brasileira no ano que vem, achando que o câmbio vai passar de 4 de novo, porque enxerga muita dificuldade na reforma da Previdência necessária, minimamente necessária, e essa semana veio o Deutsche Bank também com uma avaliação de que o risco ainda está muito maior do que a oportunidade de sucesso. Vocês sentem outros focos não é nem de pessimismo, mas desse não otimismo com relação à economia brasileira vindos lá de fora, porque esses organismos são importantes para sinalizar para investidor, né, que vão ser peça-chave para o desenvolvimento do Brasil a partir do ano que vem. Olha, eu acho que não existe uma convicção lá fora sobre a capacidade desse novo governo. Então,
existe um pouco de esperar para ver, mas eu acho que muito vai depender das expectativas de aprovação dessa reforma fiscal, porque é o grande vulnerabilidade macroeconômica do país hoje, né? Então, assim, o timing, o quão ambicioso a reforma da Previdência tende a ser, acho que vai ser o grande driver de expectativas no ano que vem. O que eu sinto é que se o governo conseguir fazer uma reforma, mesmo que enxuta, nos termos que nós discutimos, que eu acho que isso vai ser bem visto. Então, assim, pelo menos por hora, né? Isso pode mudar se o ambiente externo piorar bastante, mas por hora, a despeito do fato que mesmo com a reforma da Previdência enxuta, que faça uma economia seja de 1% do PIB, e o requisito do ajuste é quase 4% do PIB, então Fraga 5%. Então o cenário básico que nós trabalhamos é uma reforma enxuta, então nós vamos ter várias etapas dessa reforma, não vai ser uma grande reforma que vai equilibrar as contas públicas. Mas mesmo tendo avançando nesse sentido, eu acho que você deve ter uma boa receptividade dessa reforma lá fora, né? É claro que sabemos de que o ambiente global piora, se a guerra comercial chega ao ponto de impactar a perspectiva de crescimento da economia global, a taxa de juros no Fed, tudo isso aí pode mudar qual o requisito do que o Brasil precisa entregar, né? Então, mas eu acho que hoje o que nós estamos escutando, mesmo essa reforma enxuta, tende a ser bem recebida. Mais caro para a gente, dependendo do que acontecer lá fora, vai ficando mais caro para o Brasil a entrega? Talvez assim, se hoje uma reforma enxuta vai ser muito bem recebida, talvez num ambiente externo muito pior, não é? Aí a narrativa muda para dizer, mas isso só fez 1/4 do ajuste necessário, então ainda está muito atrás. E é impressionante como os requisitos do que mexe no mercado mudam. São voláteis. Dos pares, né? Não, vamos lembrar que assim, no início do governo do presidente Michel Temer, qual era a narrativa no mercado financeiro? PEC teto dos gastos, ok, mas se não fizer uma reforma da Previdência, nós vamos entrar numa eleição sem uma nova fiscal e a crise de confiança pode voltar. A JBS veio, o governo não fez a reforma da Previdência, né? E não teve uma grande reação negativa, porque o cenário externo ficou mais favorável. Então, aí você deu mais crédito. Então, acho que isso impacta muito, assim, o que o governo, entre aspas, precisa entregar, pode ser parcialmente dependente do cenário externo. Mas hoje, eu diria que o que nós estamos escutando mesmo a reforma enxuta, tende a ser muito bem recebida. Cris, agradecendo já imensamente a sua presença, a participação também da Thaís aqui ajudando na entrevista. Infelizmente, nosso tempo está acabando, eu vou fazer uma última pergunta, a Thaís também faz a dela. Eu queria continuar nessa questão das relações internacionais, aí nas declarações do novo ministro anunciado, novo chanceler anunciado, e as sinalizações do próprio Jair Bolsonaro. Quanta diplomacia pode atrapalhar todos esses esforços de diálogo internacional? Porque essas declarações, por exemplo, de mudança da embaixada, que o filho de Bolsonaro já voltou, o Eduardo Bolsonaro já voltou a fazer em Washington, por exemplo. Israel, né? Mudança de embaixada em Israel. Isso. A questão também, quando a gente fala do sentimento mais anti-China, que Bolsonaro sempre quando fala de privatizações, ele aponta chinês entrando no país, enfim. Todos esses elementos de política externa, como eles podem afetar negativamente também toda essa estratégia de tornar o Brasil um país atraente para investimentos internacionais, para retomada de crescimento? Acho que de longe o risco maior é no relacionamento com a China. Acho isso que nos preocupa mais, né? Porque nós vamos ter um governo que claramente vai ter uma orientação da política externa voltada para os Estados Unidos, alguns países na Europa, um relacionamento mais próximo com o Japão. O presidente eleito tem preocupações e suspeitas com relação à China muito grande. O DNA dele anticomunista é muito forte, não só na formação como militar, mas ficou muito claro na carreira política dele como um todo. E acho que nossa expectativa é que nós vai ter um relacionamento forte com os Estados Unidos. Talvez o Donald Trump possa vir na posse, deve haver um convite para ele poder visitar os Estados Unidos já talvez no primeiro semestre do ano que vem. Achamos que pode haver até uma agenda de negociação de um acordo bilateral de comércio. Então existe um lado positivo disso, de redução de tarifas no lado comercial, pegar um waiver na Mercosul e negociar um FTA agreement com os Estados Unidos. Acho que isso vai ser muito bem visto, mas como fazer isso sem se indispor com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil e tem investimentos voltosos. Então eu acho que a boa notícia é que a tolerância da China com uma retórica mais belicosa do Brasil é maior hoje
do que em outros períodos, exatamente porque a China e os Estados Unidos estão entrando numa guerra comercial. Então, em outras palavras, a China não vai querer fechar portas com outros parceiros, mas tudo tem limite. Então, se esse governo agir em setores regulados, em que prejudica interesses comerciais de empresas chinesas, eu acho que essa é a linha vermelha. Aí a relação com o Beijing pode azeitar ao ponto de virar um passivo para o país. Eu acho que o governo não atravessa essa linha. Eu acho que você pode ter um ambiente mais difícil para novos investimentos para assim, investidores chineses, mas e aí temos uma convivência um pouco difícil, mas não tem grandes rusgas. Mas eu acho que esse é a grande preocupação dentro da equipe assim, do novo presidente, é um pouco essa, como executar essa nova política externa sem ter retaliações ou uma crise maior na relação bilateral com a China. Ô Cris, eu vou encerrar te fazendo uma pergunta, assim, por causa do histórico da Eurásia, que vocês dão muito número para as coisas, ajuda até a imprensa bastante a entender o tamanho do problema. Vocês já fizeram um número assim para a taxa de sucesso do Bolsonaro no primeiro ano, não? Não fizemos um número específico em termos de probabilidade, né? Nós estamos até trabalhando um pouco de cenários perante, acho que a reforma da Previdência vai ser muito crítico. E aí, eu diria que existe um risco razoável, mas nosso base case permanece de aprovação de uma reforma enxuta. E se isso acontecer, não é um cenário ruim para o atual governo, pelo menos no primeiro ano de mandato. Acho que vamos ter momentos difíceis. E para a reforma da Previdência enxuta, qual é o número? Também não temos um número oficial, mas nós estamos trabalhando nesse daí, em termos de cenários específicos. Mas eu diria que assim, o risco assim, não é pequeno, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer entrevistá-lo, Cris. Obrigada, muito Marcos. obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Esperamos contar com a sua participação no nosso próximo InfoMoney Brasil. Até lá.